Bom, então a nossa aula está sendo gravada. Hoje é dia 10 de março de 2022 e a aula de criação da forma a gente vai falar sobre perspectiva com um ponto de fuga. Né? Conforme eu já antecipei, a gente não vai ver necessariamente uma técnica, né, de como construir a perspectiva completa. A gente já fez uma base disso em risco, gesto e marca. Eu posso disponibilizar esse outro, né, PDF que eu tenho lá na nossa plataforma, se alguém pedir, para vocês darem uma olhadinha de como que isso, né, se faz, relembrarem, mas isso também é fácil de se achar na internet também, quem quiser. Né? Mas hoje a gente vai falar sobre uma questão técnica que a gente não falou no primeiro módulo, né, no módulo de risco, gesto e marca, né, nessa primeira disciplina, que é como determinar a profundidade, a redução da dimensão de acordo com a profundidade desse objeto nesse campo visual que a gente tem na perspectiva. Mas, fundamentalmente, o conteúdo principal dessa aula de hoje ele é bastante teórico. A gente vai falar sobre esse processo teórico de como se transformou né, com o tempo, e eu vou pegar desde a antiguidade isso, né, mas brevemente, essa representação e essa percepção do espaço, né, que é o que vem a ser essa nossa perspectiva e essa organização disso que a gente chama como perspectiva, que a gente, né, pode pensar de várias formas distintas. Isso não quer dizer, e em princípio, assim, né, para deixar claro também, né, que isso não quer dizer de forma alguma que todo trabalho a gente tem que fazer esse histórico, blá, 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 de que tem que começar a falar de que na antiguidade era assim, depois veio assado, e depois não sei o que, etc. Mas é porque a gente tem algumas coisas que aconteceram nesse nosso caso específico aqui, que aconteceram, né, que vão contribuir para a gente compreender essa formação filosófica, essa formação de um pensamento que leva a essa construção de uma perspectiva com um ponto de fuga, né, como que isso se organiza. E a gente vai ver brevemente sobre isso no começo. Vocês fiquem à vontade para me interromper quando quiserem, mas vamos pensar em princípio, assim, né, de que na arte clássica a questão da representação ela dialoga muito com a questão do corpo, né? Como representar o corpo, como representar as figuras, quais são as dimensões do corpo, os movimentos que ele faz, os cânones que ele obedece, né? Os objetos, as coisas que acontecem, elas são pensadas e são trabalhadas em relação, né, que esses objetos venham a ter com o corpo humano. Ou seja, em outras palavras, o espaço não é aquilo que circunscreve, que está entre a gente, né? como algo pensado enquanto espaço, mas aquilo que resta, né? Aquilo que ficou entre os corpos. A gente vai perceber, né, nessa arte clássica algumas dessas imagens, e fica claro isso, né? Tem lá as figuras, como que as figuras dialogam e tal, mas o fundo é simplesmente um fundo, as figuras até dialogam com o espaço todo, mas no fundo não é pensado dessa maneira. Né? Mesmo quando a gente pega essas outras figuras vermelhas, né, chamadas as figuras vermelhas gregas, que tem essa geometria, né, de qualquer maneira não é pensado um espaço. A gente tem uma vista lateral de alguma coisa, os objetos as figuras são vistas em escorço, né, um pouco de perspectiva, levemente distorcidas, assim, né, colocadas um pouco oblíquas, mas estão lá, né, os elementos explicando o que são cada uma dessas figuras, né, o espaço externo, né, esse espaço ele é preenchido, né, simplesmente por um preto. Vamos pensar que essa nossa perspectiva moderna, isso que a gente entende aqui, ela pressupõe precisamente essa unidade superior que está além desses corpos e do espaço, que é a matemática. Né? Essa nossa unidade que a gente tem, essa unidade geométrica, essa unidade matemática, né? Da aritmética. Na antiguidade não tinha essa unidade, né? Eles não pensavam essa unidade, o espaço existia em função das coisas. Né? Por isso que essa perspectiva antiga ela é
ela é uma expressão que é diferente, é uma forma, no caso essas imagens não tinham perspectiva, mas eventualmente algumas imagens até têm perspectiva, né, mas ela é uma intuição do espaço, ela é uma percepção do espaço diferente dessa perspectiva moderna que a gente tem aqui. Nós vamos pensar que o sentimento de espaço, ele não exigia esse espaço sistematizado, né? Os artistas não imaginavam e os filósofos não pensavam esse espaço. A gente tem aqui listado aqui esse conteúdo todo aqui, né? Eu pego ele de 3 livros especificamente, ele é basicamente muito a obra do Panofsky, né? Isso eu queria ter falado no começo, acabei esquecendo, a perspectiva como forma simbólica, né? Eu uso uns outros trabalhos também, mas é ele que embasa fundamentalmente essa aula aqui, né? E aí ele apresenta esses 3 filósofos da antiguidade, Demócrito, Platão e Aristóteles, e como que eles conceberam um espaço, e nenhum deles, né, concebia essa unidade. Ele dizia lá então que o Demócrito pensa esse ser e o não ser, né, uma espécie de alternância. O Platão via, né, o espaço como esse receptáculo, né, informe, um receptáculo que não tem forma, né, que receberia os corpos, né, as figuras, né, os elementos, né, esses corpos, esse reflexo do mundo perfeito. E o Aristóteles concebe esse espaço, ele fala em espaço no sentido assim de ser um último limite, né, de um corpo que seria essa esfera celestial, né, que ele imaginava. Mas pensando, né, um pouco né, esse movimento, vamos pensar assim, de sobrevivência das imagens, o que a gente vai ver é que na arte bizantina não tem essa mesma tradição linear na representação, ela é fundamentalmente pictórica. E, no entanto, ela tem um certo objetivo de reduzir, né, esse espaço para uma superfície que a gente vai ver aqui. Né, vamos pegar só um caso desse mosaico aqui lá em Ravenna, do século V, é uma cidade que fica ali próxima de Veneza, vamos dizer assim, lá no nordeste da Itália, né, para onde foi transferida a capital de Roma, né, quando ela foi invadida. Então, teve esse momento no qual o imperador de Bizâncio constrói essa cidade ali em Ravenna e, não, a gente encontra nessa cidade uma série de mosaicos que são ficaram muito bem preservados, né, desse período, né, que a gente chama, né, dessa arte bizantina, né, eles são muito bem preservados nessa cidade de Ravenna. Então, a gente vê que tem uma valorização do suporte, vamos falar assim, que é um suporte religioso em si, né, desse elemento, no caso é uma cúpula, né, desse batistério, mas ainda assim ela é pictórica, ela é de preenchimento de áreas. O que a gente vai encontrar no decorrer da Idade Média, pegar lá só depois lá do ano 1000, né, vamos falar assim, a partir do ano 1000, né, a gente tem um período aí que se formula muito a imagem medieval, né, que a gente vai encontrar um estilo que vai se afastar definitivamente dessa antiguidade clássica. A gente vai começar a encontrar tanto imagens, né, nos capitéis, nos frontões, nos frisos das igrejas esculpidas, como as imagens nos manuscritos, que a linha ganha uma importância muito grande nessa construção da imagem, né? E não só na construção da imagem, mas fundamentalmente nessa delimitação da imagem, na ornamentação dessa superfície, porque o que tinha em questão era fundamentalmente isso, essa valorização desse suporte. O livro era um livro sagrado, né? O livro continha uma sacralidade em si, né? Então, essa imagem ela refletia essa sacralidade, né? Então, havia essa valorização dessa superfície, né? Ela não remete a uma espacialidade, como a gente vai ver, né? Mas uma superfície que é bidimensional, né? Ela aceita, ela dialoga com essa bidimensionalidade do suporte, e a gente vai ver isso aqui. É um manuscrito aí do século XII, também um batismo, mas é muito peculiar como ele faz uma montanhazinha, né, o iluminador aí faz uma montanhazinha para cobrir, né, as partes, né, para colocar o Jesus, né, dentro da água sendo batizado e ao mesmo tempo cobrindo as partes íntimas dele, e, né, o batizado acontecendo, etc. Essa aqui até nem é uma imagem, eu trouxe porque ela é um batizado, para a gente comparar com aquela outra, né, eu acho sempre interessante a gente ter essa mesma lógica que a gente teve aqui da imagem,
né, do batizado aqui em Ravenna. A gente tem aqui da mesma maneira, está lá o São João Batista, não sei o quê, batizando, jogando aguinha e tal, e uma montanhazinha de água. Mas é interessante perceber essa textura, né, essa construção de uma textura que remete a essa planaridade, né, do objeto em si, né, nessa ideia do que é essa água que cobre, né, etc. E essa aqui, até como eu comentei, ela não tem né, talvez essa imagem não tenha uma exploração muito grande das margens, né, da iluminura, né, da página, mas de qualquer maneira o que a gente encontra, né, é uma exploração, né, de ornamentação nas páginas, né, desses manuscritos românicos. E o que acontece? Né, quando essa arte, né, esses artistas, esses artesãos, essas pessoas que produziam essas imagens nesse momento reduzem, né, os corpos e o espaço. Pois não, mas não, era tudo muito planejado. Era tudo muito planejado, essas coisas É não. porque no fundo dá para ver os traços, aí é como se a pessoa Exatamente. tivesse feito a É, figura primeiro e depois, ah, não, vou cobrir porque é, senão vai dar merda. não, mas ele sabia que devia, ele sabia que devia cobrir. Eles porque era um padre que fazia isso, era um monge que fazia isso. Né? As iluminações é só depois, assim, mais para o final da Idade Média, que começam a surgir mais alguns iluminadores profissionais que não eram monges. Então e ainda assim, né, vamos pensar que eram as pessoas que também tinham essa moral mais pudica, assim, né? E assim como o monge também, né? E ele sabia que e tem uma outra questão que entra nisso, no sentido do porquê aquilo precisa ficar coberto. E o porquê que uma imagem, num certo sentido, ela é tão semelhante com a outra, apesar de a gente ter aí mais de 5 séculos de diferença entre uma e outra. Né, da figura ali do São João Batista, o Jesus no meio, a aguinha tampando as partes do Jesus. Né, no caso do São João Batista, era uma alegoria do Rio Jordão. No outro caso do Jesus Cristo, eram uns anjos ali, né, com uma. Vamos voltar aqui, né? A gente tem aqui uma alegoria do Rio Jordão, está escrito ali, Jordão, qualquer coisa assim. E aqui a gente tem, então, os anjos que vão receber Jesus, etc, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, a organização da imagem era a mesma. A questão é que uma das coisas que fez parte do pensamento medieval nesse período que eu mantive, vamos falar assim, que eu não falei sobre ele, é que uma das coisas muito importantes primeiro que as imagens, eles tinham a ideia de que as imagens elas tinham um poder mágico. Né? A gente ainda atribui esse valor mágico para as imagens. As pessoas vão na igreja e rezam lá para uma santa de pedra e tal, de madeira, né, e tal, na frente daquela santa, beija e toca, etc. Né, e atribui, então, esse valor mágico para aquele objeto em si. Né? Então, esses objetos, eles eram dotados desse valor mágico, né, que eles tinham originariamente, né, sido na formulação deles. Então, o que o copista medieval tinha em mente é que a imagem ela deveria ser mais parecida possível com o modelo que ele tinha, para que ela não perdesse o valor mágico que essa imagem teria. Né? Então, esse é o motivo pelo qual, muito provavelmente, né, a gente pode entender, né, que essa imagem ela reproduz. Né? Então, ele tem que ter a aguinha na frente das partes do Jesus, tem que ter a aguinha na frente das partes do Jesus, porque assim é que a imagem anterior que ele teve com algum modelo na mão dele, né, vamos dizer assim, esse copista, em algum momento, ele teve acesso a alguma imagem de batizado, né, de um batismo, seja ela num afresco, seja ela num mosaico, seja ela num outro manuscrito, né, mas muito provavelmente ela se articulava, né, a partir dessa mesma forma de organização. É claro que o que a gente identifica é que mesmo nesse intuito de copiar, cada indivíduo produzia de acordo com a sua própria criatividade, com a sua própria com o seu próprio critério, né? E é aí que a gente enxerga a possibilidade e essa variedade criativa, né, desse artista medieval, desse artista anônimo, né, na maior parte dos casos, esse artista anônimo medieval. Né? Então, até é interessante você ter colocado isso, essa questão, né, da coisa, e de fato, ele parece mesmo, mas o fato é que essas imagens que eram feitas em manuscritos, elas eram caríssimas, cada página dessa era uma fortuna, né? Ela é com pele de bezerro, né? Ela era, imagine
o pigmento era uma coisa caríssima, né? Então a produção de um livro era uma coisa assim absolutamente caríssima, e exatamente, se errar, deu ruim. E claro que eles podiam, eventualmente, né, raspar assim e tal, por algum erro que acontecesse. Mas, de um modo geral, só ia para o manuscrito uma vez, né, para a página em pergaminho, né, em pele, uma vez que isso já tivesse muito bem resolvido, isso já tivesse muito bem projetado. Né, essas eram coisas já definidas de antemão, né, pelas pessoas que faziam, cada um tinha lá uma etapa, cumpria uma etapa nessa produção dos manuscritos, e isso, caramba, certamente era uma coisa que era definida de antemão, e foi pensado, né, colocar essa água por cima, assim, por uma série de motivos. E é uma questão interessante que nos permitiu, né, desbravar um pouco isso, né, sobre essa questão da arte medieval. Mas o que a gente tem é precisamente isso, e eu trouxe, né, precisamente para essa questão do manuscrito, para a gente entender o valor muito grande que esses objetos tinham. Né? Então, a imagem ela era um pouco o reflexo, né, dessa imagem divina, que seria lá o Jesus no mundo celestial, projetando a sua imagem né, nessas páginas desse livro sagrado, né, que continha essa imagem e provavelmente outras. E o que acontece, né, que o Panofsky coloca, que quando essa arte românica, né, ela reduz corpo e espaço, né, essa superfície, né, coloca corpo e espaço numa superfície com esse mesmo rigor, né, a aguinha que cobre o Jesus, é o ornamento da imagem, é a estrela lá em cima, etc. Ela organizou uma homogeneidade entre figura e espaço, né, uma homogeneidade no pensamento disso. E mais tarde, quando o corpo, né, vai se liberar dessa superfície, o espaço vai crescer junto. Então vamos ver como um exemplo aqui uma imagem românica, ainda um pouquinho posterior àquela outra, ver aqui é do século XIII, né, a gente até nem tem o nome desse artista, a gente chama de Mestre de São Francisco de Bardi. Né, a gente sabe que foi uma pessoa, né, que fez esse objeto. Mas percebam, antes de mais nada, primeiro essa planificação em si da imagem, né, a gente não tem uma construção perspectiva, mas tem lá né, por meio de uma sobreposição, essa sugestão dessa imagem, o raio que sai ali das feridas, né, do Jesus e tal, e que marca lá as chagas de São Francisco, mas observem também essa ornamentação do objeto em si. É muito provavelmente, eu não consigo essa imagem mais qualidade, mas que esse fundo aqui seja em ouro, é muito provável, né, que esse fundo aqui não sei afirmar, mas isso aqui a gente, né, sabe que isso aqui é folhado em ouro, a gente consegue enxergar isso aqui, então, né, essas bordas aqui, muitas vezes, às vezes nem era só folhado em ouro, a gente vai encontrar em retábulo e capa de livro, até pedras preciosas, né, que eles incrustavam e tal, né, mas então é um pouco essa questão da valorização do suporte, a imagem entra nesse processo de valorizar o suporte. E a gente vai comparar com uma imagem que não é muito mais antiga, do Giotto, também desse mesmo tema precisamente, é um afresco que está lá na igreja de São Francisco de Assis, que é uma estigmatização de São Francisco, vamos colocar uma do lado da outra aqui, vamos falar também, ver como elas são absolutamente parecidas uma com a outra, a posição de São Francisco, a relação né, que eles têm com relação ao morro, né, uma capelinha, uma casinha que tem aí, pelo menos, né, uma casinha que está aqui na frente desse morro, o anjo ali em cima, né, que incorpora a ideia de Jesus Cristo e que projeta as linhas, né, a gente consegue ver aqui, né, que ele também projeta essas linhas para fazer os estigmas de São Francisco. Tem uma informação a mais nessa daqui, né, uma outra figura, né, com uma capelinha aqui embaixo do morro, mas aparentemente ele está um pouco afastado, né, daquilo que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, é isso que acontece, né, essa organização, né, esse entendimento de que figura e espaço fazem parte de de uma mesma lógica, e na medida em que elas saem dessa planaridade, né, o espaço cresce junto. E a gente vai encontrar, então, né, essas figuras, né, que vão se organizar como formações autônomas. Né? O São Francisco, é a arvorezinha, é a capelinha, né, esses elementos que estão organizados aqui. É uma certa abertura para esse pensamento moderno, né, porque emancipa corpo e espaço.
né? Cada um está ali na sua proporção, na sua lógica, né? E isso acontece precisamente porque a arte românica estabeleceu essa homogeneidade, né, entre corpo e espaço. E a gente vai ver, né, precisamente aí na obra de alguns artistas que vão ser evocados pelo Vasari lá no futuro, como forma de falar dessa base da arte, de falar quem são, né, quem são esses artistas, né, ele começa lá pelo Giotto e pelo Duccio, por pessoal dessa época. E o que a gente vai identificar é precisamente isso, eles organizam essa figuração de um espaço que é vazio, né, de um espaço interno, fechado. Vamos pensar que essa superfície de pintura é entendida como um plano que a gente pode olhar um espaço aberto, e não aquele plano liso, dourado, né, e as figuras achatadas ali naquele plano liso, dourado, ou o plano da superfície, né, da iluminura, com aquela montanhazinha, né, de água na frente né, dos genitais do Cristo e tal. E então vamos pensar que eles começam a pensar vamos entender que eles começam a pensar essa pintura como esse espaço amplo, né, um espaço que pode ser organizado. Deixa eu fechar isso aqui um pouquinho. E a gente vai encontrar, né, um outro exemplo aqui nessa mesma igreja lá de São Francisco, essa representação do Giotto aqui, de uma confirmação da regra lá de São Francisco, e a gente vê bem isso, precisamente isso, como ele constrói esse espaço interno dessa imagem aqui, como vocês podem perceber. Ele constrói essas colunas aqui numa lateral, numa outra, ele faz uma convergência nessas que tem aqui lá no fundo, essas aqui laterais, elas são paralelas, se vocês observarem bem. Mas ainda assim ele tem uma convergência e tem linhas paralelas e insere essas figuras dentro desse espaço, assim como a gente vai enxergar aqui no Duccio, a mesma coisa. Percebam que ele constrói, né, esses lugares aqui, até tem o fundo dourado lá atrás, como a gente pode perceber, mas ao mesmo tempo a gente tem esse espaço construído perspectivamente e essa inserção dessas figuras dentro desse espaço, isso não há muito tempo, lá no começo do século XIV. E a gente vai encontrar uma variedade de artistas que vão promover um pouco essa forma de convergência. E essa convergência ela vai ser bastante variada, cada um vai colocar isso, né, de uma maneira diferente. Então tem esse painel aí desse artista lá, o Ugolino da Siena, também do começo do século XIV, que a gente vai poder identificar essa forma de convergência, de paralela, né, linhas paralelas que convergem para um centro de um lado e linhas paralelas que convergem para um centro de outro, lá no telhado. Eu acho que vocês conseguem perceber aqui, né, no tetinho aqui da Santa Ceia. A gente consegue identificar. Eventualmente aqui no piso, não muito, mas ó, a gente consegue ver o pezinho aqui do banco, né, esse aqui de um lado que converge para o centro, né, e esse aqui do outro lado que também converge para esse mesmo centro aqui. E a gente vai encontrar soluções, né, desse tipo que se repetem. Né, também ainda no século XIV, um pedaço, né, um pedacinho de um retábulo, né, pintado por esse mestre medieval, e a gente vai enxergar nesse caso aqui um piso. Né, ele tem aquele sistema de paralelas que a gente viu, né, de um lado, um sistema paralelo no outro, que convergem para um centro, e ele muito malandramente, para esconder ali essa situação, como que ficaria né, esse imbróglio que não estava bem resolvido no piso, ele coloca o pé assim na frente. E quando a gente pega outras imagens também desse mesmo artista em outros trechos desse mesmo retábulo, né, quem quiser pode fazer essa busca, elas estão na internet, vai ver que ele sempre coloca meio que o pezinho na frente assim, para tampar esse meio que não ficou muito bem resolvido visualmente, né, na construção da imagem. Mas ainda assim, vamos ver esse fundo dourado que ele organiza a imagem, né, tudo isso aqui folhado a ouro, ou eventualmente o pó de ouro, né, misturado com uma goma para preencher essa superfície externa, né, mas a maior parte são folhas de ouro. Acho que aqui também tem umas pedras, se a gente não... Ó, a gente consegue ver aqui, eu acho que até uma incrustação de algumas... Não, eu acho que isso aqui talvez seja ornamentação de tinta mesmo. Mas assim, penso que poderiam ter, né, eventualmente até pedras nesses objetos, né. E a gente vai encontrar, né, entre essas obras aí do final da Idade Média, uma anunciação do Lorenzetti, que ele apresenta, né, essas ortogonais da base orientadas para um único ponto. Né? Não é como aquela né, cadê aqui, do mestre Bertrand, né? Mas aqui essa base aqui assim, como vocês podem ver,
Deixa eu voltar aqui. Então, a gente vê esse piso que a gente tem que estar embaixo das figuras, sob as figuras, e ele organiza isso, né, geometricamente. Então, ele constitui e organiza esse piso como marcas, né, vamos dizer assim, marcas do espaço, onde a gente pode medir a distância entre os corpos, a distância, né, dos intervalos, né, de cada figura, do espaço entre cada uma dessas figuras entre si, e expressar matematicamente esses corpos, né, como um sistema de coordenada. Vamos pegar isso aqui, a gente tem ainda assim, né, vamos pegar também um retábulo, né, lá do final, lá do século XIV, ainda no começo do século XIV, e a gente vai encontrar esse fundo dourado, essa coisa do pensamento, né, medieval, lá do ícone, que tem que ter esse fundo, né, que reflete essa superfície, essa valorização da superfície, e ao mesmo tempo essa convergência nesse piso aqui, como a gente pode perceber aqui, e a gente pode medir, tem tantos ladrilhos entre uma e outra, cada figura mede X ladrilhos, a cadeira, o trono mede X ladrilhos, né, etc. Então, a gente começa a ter essa matematização, né, do pensamento desse espaço. E vamos ver outros artistas, né, que fazem esse tipo, adotam esses tipos de soluções, mesmo que não tenha uma matemática precisa nesse processo, mas que tenha aqui uma convergência. Vamos identificar essa aqui, a outra ali a gente tem ela maior. Vejam essa imagem aqui, como ele organiza até, vamos só voltar a data aqui dela para a gente confirmar, 1393, ainda final do século XIV, e ele já tem essa organização, né, de uma perspectiva com 2 pontos de fuga, né, nesse cenáculozinho aqui e tal. Também uma anunciação, como vocês estão vendo, eu estou propositalmente trazendo aqui várias anunciações, que são imagens que a gente pode comparar. Né, então, vamos identificar aqui essa construção, mesmo que ela não tenha, né, uma precisão matemática, nessa construção, né, mas a gente identifica essa convergência para 2 pontos de fuga nessa imagem aqui. Nessa outra anunciação aqui, lá do Quattrocento, mais uma vez, vamos pegar esse teto aqui, como aquele teto lá do Gentili da Fabriano, né, com linhas paralelas entre si e uma convergência para o centro, né, essas laterais, a gente consegue perceber isso. Cadê? Qual que é a próxima aqui? Essa aqui eu já estava falando de Gentili da Fabriano, mas a gente só vê ela agora. Também, vamos ver como ele constrói esse espaço interno, coloca as figuras e organiza uma convergência também. Aqui elas não são completamente paralelas, mas a gente tem uma lacunazinha aqui nesse meio, eventualmente, nessa convergência, mas a gente tem aqui, vão ser vários pontos de fuga para cada uma delas. A mesma coisa que o chão, né? Vamos ver como ele organiza o tapete, e mesmo os pisos, né? A lajota aqui do chão, as laterais aqui, as quinas do cômodo que ele está desenhando. Essa pintura do Van Eyck também é muito interessante, porque ela tem um ponto de fuga para as linhas de baixo e um ponto de fuga para as de cima. Né? Tem esse estudo aqui, a gente consegue perceber como esse piso aqui de latrilho, e mesmo o tapete, toda essa imagem aqui, essa parte inferior da imagem, tem uma convergência para esse ponto aqui, né? E vamos voltar, ele consegue verificar a convergência da parte superior por meio desse, né, desse objetinho aqui que a gente tem, né, dessa parte que tampa aqui em cima, né, da Virgem e tal, né, essas linhas aqui que ele utiliza, então, para identificar que a gente tem um outro ponto de fuga deslocado um pouco mais para cima, né, dessa imagem aqui. E a gente vai encontrar no norte artistas como Petrus Christus e Dirk Boeltz que também fazem essa convergência para um ponto de fuga. Só que esse tipo de solução também não foi demasiadamente difundida, né, no norte ali da Europa, nos países flamengos, nos países germânicos, né, nos reinos germânicos. E a gente vai pegar essa última ceia aqui do Dirk Boeltz, que eu já mostrei para vocês em risco, gesto e marca, que tem essa convergência para um ponto aqui, um observador que está razoavelmente alto nessa imagem. Essa outra imagem aqui do Petrus Christus também, né, uma outra anunciação, mas que a gente identifica, né, essa convergência, e ela é uma imagem convergente para um ponto, né, preciso aqui no centro da imagem. E vamos encontrar também, né, artistas como Roger van der Weyden, que é um artista aí desse, né, final da Idade Média e começo do Renascimento, lá
no norte da Europa, um artista de grande destaque, né, de grande produtividade nesse período, que é o Roger van der Weyden, que não organizava as imagens de acordo com essa unidade de um ponto de fuga. Ela tem uma convergência, sim, a gente vê que ele constrói aqui também mais uma anunciação, né, tem essa obsessão por repetir temas, né, mas a gente vai identificar que a gente tem uma convergência aqui para um determinado centro, mas se a gente pegar essa parte esquerda aqui da imagem, não vai convergir para o mesmo ponto, né, que essas aqui, né, que estão aqui no centro. Então, ele percebe que a gente enxerga essa convergência, mas ela não é uma convergência matemática como foi desenvolvida, né, no Sul. Essa teoria matemática, né, no Sul, essa teoria, né, que no Sul foi mais matemática, foi desenvolvida no Norte, né, precisamente pelo renascentista alemão, né, o Dürer, e no Norte o caminho ele foi um pouco mais empírico, né, nesse processo da representação da profundidade do que no Sul, né, na Itália, que foi usada essa teoria matemática. Né. Temos, então, aqui mais uma anunciação, né, para a gente poder comparar. Depois vocês podem pegar isso aqui e comparar essas anunciações. Né. A gente tem uma descentralização do ponto, que ela não é central, já observem esse detalhe. Mas vamos para isso aqui e entender, então, né, pegar o que é essa, definitivamente, então, isso que a gente fala dessa nossa perspectiva com um ponto de fuga central, o que ela é e como que ela se constrói definitivamente. Então, em 1420, esse arquiteto e escultor, o Brunelleschi, ele elaborou uma perspectiva plana que era matematicamente exata. Um pouco depois, o Masaccio pintou um afresco numa igreja, o Trinità, que foi construído também dessa maneira exata e uniforme, assim, de acordo com essa convergência. Um outro, né, mesmo artista dessa época, Piero della Francesca, registrou por escrito essas informações, né, e essa perspectiva nessa de prospectiva Pingendi. No entanto, né, e essa aqui, né, essa imagem do Masaccio, eu já mostrei para vocês, para quem ainda não fez, então, comigo a disciplina básica de desenho, está vendo agora. É precisamente ele que simboliza, né, toda essa questão, né, dessa centralidade de um ponto de fuga. Vamos pegar aqui, lembrando, né, que essa perspectiva aqui, a gente tem esse modelamento que alguém fez, né, então lembrando que a perspectiva é essa ideia de um plano que intersecciona esse campo daquilo que a gente está enxergando, essa ideia de um plano de projeção, né, e um ponto de vista do observador fixo, né, entender bem essa ideia aqui. A gente tem lá a capelinha, lá, o local onde o Cristo está na cruz, né, construída ali e tal, a coluna está aqui meio na frente dele aqui, mas aqui é o plano no qual se projeta aquele desenho. Né, foi um modelamento aí que alguém fez, né, com uma textura para a gente poder enxergar melhor isso. Um pouco isso aqui em termos de profundidade, o que o Masaccio representa nessa imagem aqui, essa diferença de profundidade entre essa parte aqui embaixo, quem está aqui para fora, quem está ali na base da cruz, quem está na cruz, quem está lá atrás da cruz, como que a profundidade é organizada, né, por esse teto, etc. Apesar da gente ter aí, né, essa precisão, nessa convergência, não havia uma precisão para determinar essa profundidade, né, essas medidas em profundidade. E é nesse ponto preciso, né, que entra essa figura, que é o Alberti, né, o Leon Battista Alberti, que apresentou, né, conceituou, né, definiu teoricamente e organizou essa definição disso que seria essa intersecção plana, né, como eu expliquei, a gente viu aqui essa intersecção plana, é disso aqui que eu estou falando, esse plano de projeção, né, de uma pirâmide visual, né, ou seja, uma pirâmide visual que tem vamos dizer assim, ele chama pirâmide visual porque vamos pensar que o ponto, o cume da pirâmide é isso que está aqui no olho do observador. Né, então, essa ideia de um espaço piramidal, né, em certo sentido aqui. Apresenta, então, essa ideia de uma pirâmide visual e uma forma precisa, aquilo que o Alberti fez fundamentalmente, uma maneira matemática de determinar essas medidas na profundidade de acordo com um padrão. E o que é isso? Só para a gente falar, né, já que eu acho ele é uma figura tão importante, precisamente para essa forma de perspectiva, né, a gente vê brevemente essa biografia aqui dele, nasceu em Gênova em 1400
4, morreu em Roma em 1472, né? Foi uma pessoa do Quattrocento, que é aquilo que a gente chama, né, essa base do Renascimento, né, esse início do Renascimento. Foi uma pessoa com uma formação completa, né, era precisamente assim um renascentista por excelência. Né? O renascentista, o sábio renascentista e tal, era aquela pessoa que tinha uma formação ampla, né, e era precisamente isso. Era um teórico da arte, era um humanista, né, assim como os humanistas no norte, era filósofo, arquiteto, urbanista, pintor, músico, escultor, uma pessoa com uma formação ampla, né, nesse sentido. E o que ele faz quando ele matematiza isso? Ele promove uma racionalização matemática, né, de uma imagem que tinha sido unificada esteticamente. Né? Quando a gente pensou lá aquela questão, né, desse espaço que foi unificado lá no românico, né, entre espaço e figura, ele promove essa racionalização matemática desse procedimento, né, dessa imagem. Ou seja, ele é uma unificação, né, que ele organiza aí, que é uma progressiva, que é uma abstração, né, vamos falar assim, essa matematização é uma abstração daquilo que é aquilo que se forma na nossa mente. É uma tentativa de organizar isso, por isso que eu coloco psicofisiológico, né, quando eu falo psicofisiológico, é aquilo que se forma, que a gente está lá na nossa mente, aquilo que depende, né, dependeu da nossa psique, do nosso, né, intelecto, do nosso cérebro, dos nossos pensamentos e do nosso dispositivo fisiológico, né? O olho, a retina, como que isso se forma, né? Então é um pouco isso, assim, é uma abstração, né, disso que a gente percebe, né, disso que a gente enxerga. Precisamente o que ele faz é essa união entre corpos e intervalos de espaço, né, essa organização. Ele cria, né, um espaço sistemático, né, de uma coisa que já havia sido descoberta e pensada anteriormente, né, trabalhada aí pela filosofia, pela epistemologia, né, pelos pensadores de antes. E a gente vai encontrar algumas reproduções desse pensamento do Albert. Tem esse livro de 1804, né, da pintura, né, o livro no qual ele fala dessa perspectiva, e a gente vamos pensar assim, né, ele coloca aqui, então, linha adjacente, né, de 9 braças, A e B, são as pilastras, né, ou o muro com a altura de 10 braças. Era a medida que eles tinham, né, que eles utilizavam. Então a gente tem 9 braças aqui, 10 braças de altura, e essa profundidade aqui também tem, né, 9 braças. Né, dá para contar 9 quadradinhos aqui assim. Aqui é a questão que quando ele determina precisamente essa distância do que vai organizar matematicamente a profundidade. Então, a primeira coisa é entender que essa linha aqui da frente, essa linha adjacente de 9 braças, é onde a gente marca a verdadeira grandeza. Né? Quando a gente desenha, vai fazer um desenho, né, em perspectiva mesmo, a gente usa, né, instrumentos, ferramentas para fazer isso. Né? E vai construir usando alguma escala, né? Um escalímetro, vai pegar a medida de, né, sei lá qual que é o que a gente vai pegar. Essa praça tem 10 metros de largura por 20 metros de profundidade, ela tem uma coisa que atravessa aqui a 5 metros, e a gente então vai determinar que escala de redução, né, a gente já falou sobre escala, né, na disciplina básica, que escala de redução vai ser utilizada para construir nessa folha, e a gente vai considerar, então, essa escala para ter um ponto no qual a gente vai marcar essas medidas em verdadeira grandeza. Né? Muito provavelmente isso aqui não são 9 braças, ele é pequenininho numa folha, mas a gente tem uma escala de redução aqui. Então, o que ele vai dizer aqui? A gente tem essa mesma linha adjacente com 9 braças, e a gente vai ter aqui na medida em escala, uma braça para cada uma delas. Né? Uma dessa marcação aqui, cada uma delas tem uma braça. 9 bratia. Né? O ponto de vista alto de 3 braças. Né? Então, B, C, D e E, F, dararara. Então, esse aqui, ó, eu vou mostrar esse esquema melhor depois, assim, vai ficar mais claro. Esse aqui é o ponto de fuga, né, como a gente tem aqui assim, aquele chão, né, vocês estão enxergando aqui o chão e o ponto de fuga, e esse ponto aqui é o ponto é o ponto que vai determinar essa profundidade aqui especificamente, então, mas vamos dizer assim, é a distância
entre essa distância aqui assim, entre A, e o ponto de fuga aqui, ele está escrevendo aqui, ponto do centro, né, a 3 braças. A gente tem uma distância de 3 braças desse centro aqui até esse ponto A. É o ponto que a gente vai ser a distância entre o observador e o plano de projeção, que a gente vai marcar aqui também em verdadeira grandeza e em escala. A gente vai ver isso com um detalhezinho melhor mais para frente, né, que não tem esse esquema aqui dele. Tem esse outro desenho que apresenta, né, precisamente essa questão aqui, o olhinho, um manuscrito aqui de 1518, vamos aproximar ele, esse aqui está um pouco com mais qualidade. Então ele coloca aqui o olhinho, a distância da pirâmide, né, que ele está dizendo aqui, essa linha aqui onde ela se projeta. Então vamos pegar aqui esse sistema, é basicamente isso aqui, ó, colocando em outras palavras aqui. Essa linha aqui central, né, aqui embaixo, a gente coloca as medidas em verdadeira grandeza, né, de acordo com a escala, evidentemente. A mesma coisa aqui, nessa vertical aqui, a gente também coloca as medidas em verdadeira grandeza, certo? E aí o que a gente fez? Se eu tenho aqui uma unidade de medida, vamos supor 1 metro, eu marco lá com a minha escala 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Ok, elas todas convergem aqui para esse ponto. A questão da convergência estava ok até agora. O que o Albert desenvolveu? Precisamente foi essa distância entre o observador e o plano de projeção, que é essa distância aqui entre o ponto de fuga e esse ponto aqui especificamente. Eu não sei como chamar esse ponto aqui, mas esse ponto aqui, que a gente vai então marcar, ok, se eu tenho 1 metro aqui na minha largura, eu posso vir aqui e marcar então meu 1 metro, eu vou pegar esse meu 1 metro, vou levar ele até lá esse meu ponto que vai ficar separado aqui, que é a distância do observador para o plano de projeção, aonde ele interseccionar essa linha aqui, lateral, é precisamente aonde a gente vai ter 1 metro na profundidade. Se a gente tem 2 metros aqui na profundidade, eu vou marcar aqui nessa minha linha em verdadeira grandeza esses 2 metros, vou levar lá para esse ponto aqui atrás, onde ele interseccionar aqui nesse canto é precisamente onde a gente tem 3 metros na profundidade, e assim, 2 metros na profundidade, e assim subsequentemente, se a gente tem 3 aqui, tem 3 metros na profundidade aqui, precisamente essa solução, né, que ele desenvolveu. A gente sabe que essa aqui é a altura do observador, isso aqui eu já tinha, né, explicado para vocês, o ponto de fuga fica na altura do observador. Então, a partir desse ponto de fuga, a gente vai marcar aqui para uma lateral a distância que a gente tem entre o observador e o plano de projeção. O que acontece aqui? O que acontece esse ponto aqui? É arbitrário, é a gente quem determina, é a gente que escolhe qual é a altura desse ponto, qual é a lateralização desse ponto, se ele fica no centro, se ele fica mais para um lado, se ele fica mais para o outro, é a gente que escolhe o quão a gente vai estar desse plano de projeção, é um universo, né? A gente que escolhe, né? A gente que define tudo isso, né? Essa posição especificamente. E não, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa questão aqui, técnica, a gente pode até conversar depois. Se alguém quiser falar agora, também pode falar, mas de um modo geral, acho que a gente já pode passar aqui para frente, né, e entender precisamente isso, essa questão aqui, né, que a gente vai ver nessas representações, nessas imagens, né, esse ponto de vista que fixo, né, um único ponto de vista, e como ele usa aqui a ideia de um plano de projeção, onde a gente tem uma determinada figura, né, isso é a mesma coisa aqui, também já apresentei essa imagem, né, para vocês anteriormente, ele tem lá um dispositivo semelhante, só que portátil, que ele podia levar na casa da galera, né, para poder fazer os retratos lá do pessoal. Aqui também, né, ele coloca um exemplo, né, o dispositivo aqui onde ele marcou lá esse plano de projeção, onde ele marcou como que seria a vista, esse alaúde, né, nessa posição aqui, discurso, com o braço um pouco inclinado. Né, então, são essas imagens aqui que ele demonstra isso. No entanto, porém, e sempre, né, sempre tem um porém, o que a gente vai entender é que, para Euclides, quem foi Euclides? Euclides foi um grego lá no começo lá do final da Antiguidade Clássica, da Antiguidade Grega, que viveu em Alexandria, e ele
ele já, quando não, aquela região era de domínio grego, né, já era um império grego, e ele pensou a geometria e ele estabeleceu determinados postulados, determinados bases da geometria que ficaram definidas como postulados, que ficaram válidas, né? E sabia-se que Euclides, que era a regra, né? Essa geometria de Euclides era o que regia essa questão da geometria. E o que o Euclides, né? Essa geometria euclidiana diz? Né, essa questão de que essa diferença entre as duas dimensões iguais, vistas de distâncias diferentes, né, que a gente tem aqui, como a gente viu lá nessa imagem, né, nessa perspectiva com um ponto de fuga, né, ela não é determinada pela relação entre as distâncias dos objetos, mas pela relação dos ângulos visuais correspondentes. O que isso quer dizer? Vamos dizer essa imagem aqui. Não é esse aqui seria a perspectiva, uma vista lateral que a gente estaria vendo, né? E essa é a ideia do Alberti, do plano da intersecção, né, de uma pirâmide, né, da pirâmide visual. Aqui tem essa altura, né, BC, acho que é isso, BCDE, né, a altura BCDE, que é a mesma. Elas não são determinadas, né, nessa nossa representação pela distância, mas sim pelo ângulo, esse ângulo de abertura que a gente enxerga. Em outras, né, imagens aqui, né, vamos pegar aqui, eu fiz uma brincadeirinha, então a gente tem ali a mocinha ali olhando os prédios, não, os prédios semelhantes em distâncias distintas, né, a ideia do Alberti é precisamente essa, a intersecção plana de uma pirâmide visual, que a gente tem aqui. No entanto, o que a gente tem, na verdade, é o que vai determinar essa nossa percepção de altura é precisamente esse ângulo que isso aqui tem no nosso campo de visão, não é essa distância. Então, né, nesse sentido de que essa perspectiva com um ponto de fuga não é exatamente aquilo que a gente enxerga, mas é uma sistematização matemática. Aquilo que a gente enxerga, de um modo geral, é mais parecido com isso que a gente tem aqui à direita. A gente enxerga um espaço mais circular. O fato é que a gente está mais acostumado com a ideia, né, de que a gente enxerga as linhas todas retas, né, porque a gente até está condicionado até mesmo pela imagem fotográfica, mas de um modo geral a gente enxerga um espaço mais curvo, né, a gente enxerga um espaço que se curva sobre o nosso campo de visão, que se curva sobre o nosso campo de visão. E ok, não tem problema que a perspectiva com ponto de fuga central não seja exatamente aquilo que a gente enxerga, porque ela é alguma coisa, filosoficamente, ela é uma forma de solução de representação do espaço, e ela diz alguma coisa para a gente daquilo que ela foi construída e do período todo durante o qual ela foi desenvolvida, né, e trabalhada, e que ainda continua sendo, né, e que é uma forma, né, de usar e de representar a imagem. E entender, né, precisamente que essa perspectiva ela organiza, ela reduz esses fenômenos artísticos a regras que são matemáticas, mas ainda assim, né, essas regras elas dependem de uma pessoa, né, fundamentalmente por dois motivos, porque elas se referem a essas condições psicofisiológicas, né, daquilo que a gente formula das nossas impressões visuais, e porque ela opera uma liberdade de escolha dessa posição do ponto de vista do sujeito, né, onde que essa pessoa está localizada. Aí uma discussão que já aconteceu, né, em seguida o desenvolvimento né, da perspectiva era, né, se a perspectiva deveria se adaptar à posição do observador ou se o observador deveria assumir uma posição correspondente a essa estrutura, né, da pintura, estrutura perspectiva da pintura, e qual é essa posição. Isso se tornou uma discussão, e a gente vai encontrar diferentes interpretações entre o Renascimento e o Barroco, e fundamentalmente também entre a Itália, que tem um significado mais objetivo, e o norte, né, da Europa, ali, a Alemanha, né, entender que não era exatamente a Alemanha, né, mas os países alemães, os países flamengos ali, mesmo francófonos, né, ali do norte, no que tinha um significado um pouco mais subjetivo, e a gente pode comparar, né, vamos comparar aqui esse gabinete do São Jerônimo do Antonello da Messina, 1460, uma obra italiana, né, essencialmente italiana, com um ponto de fuga central, e esse mesmo tema colocado pelo Dürer,
que coloca lá o São Jerônimo, primeiro um deslocamento desse ponto de fuga para uma lateral, ela não fica num ponto central, aproxima, né, o observador a gente tem, vamos dizer assim, a gente enxerga uma certa distância, né, o São Jerônimo aqui afastado, né, dele por esse portal, já aqui não, a gente está muito mais próximo, está quase dentro do gabinete. Tudo bem que tem um leão ali no chão ali que a galera ficaria intimidada se estivesse nessa situação, mas de qualquer maneira a gente está mais próximo desse elemento aqui, né? A gente enxerga uma coluninha aqui à esquerda, um pedacinho do teto, etc., né? Mas já está muito mais convidado para entrar nesse ambiente, e que é um ambiente, né, que vai ter então essa posição excêntrica, né, desse ponto de fuga, que é um ponto de vista mais subjetivo, né, dessa colocação, e pensar, né, para finalizar, como vocês podem, então, organizar a imagem, rapidamente, colocando aqui, né, para matar a saudade aqui da nossa sala, né, da nossa aula, né, esse espaço, seja ele um espaço interno ou mesmo um espaço externo, né, vamos pensar que isso aqui pode ser o chão de uma praça, né, e em volta aqui são edifícios e tal, fazer os edifícios bem pequenininhos aqui, etc, etc, né, tudo isso pode ser feito, pensado assim também, né, pode ser uma rua, né, os edifícios aqui em volta da rua, eventualmente, né, não precisa ser só uma sala, mas que a gente pode, né, definitivamente, colocar essa posição do observador em algum, né, seja mais baixo, seja mais para um lado, seja mais para o outro, mais para cima, ou mais para baixo. E basicamente essa é a bibliografia, né, são as referências que a gente trabalha, até por isso, né, que a gente se volta muito para essa obra aqui do Panofsky, como eu falei, que está lá nessa coletânea aqui do Argan, mas que foi publicada em outras ocasiões. Né, ele trabalha muito, explica essa questão, né, da perspectiva como forma simbólica. Então, nesse sentido, eu acho que valia a pena trazer esse conteúdo todo aqui para a gente entender essa formação, né, de uma imagem, dessa organização matemática desse espaço perspéctico. Então, já vou encerrar aqui a nossa gravação.